Oi pessoal, meu nome é Marília Gabriela e hoje eu trago um tema pra gente conversar que infelizmente está acontecendo com algumas pessoas, inclusive já aconteceu com algumas pessoas que eu conheço, e então eu achei interessante compartilhar algumas dicas pra vocês, para que vocês consigam passar por essa fase, né, de uma maneira melhor. Então, hoje a gente vai conversar a respeito de como não se desmotivar depois de muito tempo desempregado. Infelizmente, devido a esse momento, né, que a economia está passando, existem pessoas que estão desempregadas há muito tempo. Então, às vezes tem pessoas que estão desempregadas há um ano, né, às vezes até mais. Então, é normal que a gente fique triste, que a gente fique desanimado, que a gente fique um pouco desmotivado, devido a isso. Então, apesar de ser normal, é importante que a gente saiba administrar tudo isso que acontece dentro da gente, para que a gente passe por essa, né, por esse caminho, né, por esse pedaço do caminho de uma maneira melhor, para a gente conseguir chegar no nosso objetivo, que é conseguir uma nova recolocação profissional. Esses dias eu estava dando uma olhada na internet e aí eu vi uma postagem de uma pessoa que eu acho que ela já devia ter uns 50 anos, onde ele se lamentava lá no post, dizendo que ele estava há mais de um ano desempregado, que ele não era chamado para entrevistas, que ele estava querendo desistir de tudo. E aí tinha várias pessoas comentando lá, dizendo que se não fosse por ele, que ele não desistisse pela família dele, né? E, enfim, eu achei aquilo bem triste, né, na verdade, para ele. Só que, assim, pessoal, se lamentar, ficar triste, fazer postagem no Facebook, não vai ajudar em nada, né, para falar a verdade. A gente conseguir o que a gente quer. Então, se o que a gente quer é conseguir um novo emprego, então vamos fazer coisas que façam com que a gente consiga chegar nesse nosso objetivo. Então eu trouxe algumas dicas para vocês. A primeira dica é assim: tem pessoas que, além de estar muito tempo desempregado, estão há muito tempo sem ser chamados, inclusive, para fazer uma entrevista. Então, isso abala ainda mais a gente, né? Porque além de estar desempregado, a gente não está sendo nem chamado para fazer entrevista. Então, a primeira coisa que a gente tem que começar a fazer, quando você perceber que isso está acontecendo com você, é reavaliar o seu currículo. Porque se você não está sendo nem chamado para entrevista, se você tá mandando seus currículos, né, para as vagas que você acredita que tá dentro do seu perfil e não tá sendo nem chamado, alguma coisa de errado tem no seu currículo, né? Porque assim, quando uma pessoa tá lá recrutando, né, selecionando os currículos para convocar, é importante que o seu currículo tenha as informações que essa pessoa precisa. Eu já trabalhei em algumas agências de emprego e a nossa demanda de currículos era enorme, né? Então, muitas vezes, quando as pessoas iam entregar lá o currículo pessoalmente, a gente não tinha tempo de confirmar algumas informações do currículo dessa pessoa. E aí, quando eu ia lá pegar a pasta para separar o currículo, eu ficava meio que sem saber exatamente o que essa pessoa fazia. Por exemplo, você trabalhou numa empresa, você foi registrada lá em carteira como assistente administrativo. Ponto. Aí você manda lá, faz o seu currículo e manda para as empresas. Só que assim, pessoal, assistente administrativo é muito amplo. Então, você pode ser um assistente administrativo que só atende telefone e manda e-mail, ou você pode ser um assistente administrativo que faz emissão de nota fiscal, faturamento, como você pode ser um assistente administrativo que faz atividades de departamento pessoal, né? Então, pode ser várias coisas. E se vocês não detalham isso no currículo, a pessoa que está selecionando, ela fica sem saber exatamente, né? E às vezes ela não tem tempo de te ligar para confirmar essa informação. É responsabilidade sua que o seu currículo esteja 100% claro, né? E com todas as informações que a pessoa que vai selecionar precisa ter. Então, reavalie o seu currículo a partir disso. Outro exemplo também é ajudante geral. Às vezes, pelo nome da empresa, a gente consegue identificar, mas nem sempre a gente consegue. Então, tem gente que é registrado como ajudante geral, que faz serviços voltados para a área de produção. Tem gente que é registrado como ajudante geral, que faz serviços voltados para a área de limpeza. Então, assim, são coisas totalmente diferentes. Então,
eu não conheço você, né? Então eu não tenho como saber só de bater o olho lá no currículo. Então uma dica que eu dou, coloque lá no currículo, né, um breve resumo das suas atividades, do que você fazia. Se você tem uma carreira que é bem específica em um departamento, você pode colocar lá, né? Então, por exemplo, tá o seu nome, objetivo, escolaridade, experiências profissionais, faz um breve resuminho, depois você coloca as empresas que você trabalhou. Tem pessoas que cada empresa que trabalhou na vida fez uma determinada coisa, né? Não se encontrou ainda profissionalmente. Então você pode colocar lá o nome da empresa, o cargo e um breve resuminho do que você fazia em cada empresa. Apesar de ser importante ter essas informações, não pequem pelo excesso, tá? Currículos muito poluídos de informação também não é legal. Então, você não precisa detalhar exatamente como era o seu dia a dia, mas você precisa colocar as coisas que você acredita que seja mais importante para fazer a função que você exercia, por exemplo, tá? Então, se você tinha um conhecimento, se você trabalhava com algum sistema integrado, coloca lá no currículo, porque é muito importante, tá? Então, a primeira coisa começou a perceber que está sendo chamado menos para entrevista, reavalie o seu currículo, tá? Coloque os cursos que você tem, né? Faculdade, coloque o nome da empresa, o cargo, o período. Tem gente que não coloca o período que ficou nas empresas. Isso é muito importante, né? Para pessoa que está selecionando esse currículo. Endereço, o bairro. Eu já recebi currículo, gente, que não tinha o telefone do candidato, tá? Eu acho que a pessoa ficou tão empolgada na hora de fazer o currículo que esqueceu de colocar o telefone, coitado, né? Assim você nunca vai ser chamado mesmo para entrevista, tá? Então não cometam esse erro, não pequem pelo excesso, mas também não deixem de colocar informações de extrema importância, tá? Segunda dica, tem pessoas que falam assim: olha, Gabi, o problema pra mim não é conseguir uma entrevista. Isso daí eu entrego o currículo, as empresas me chamam. Tenho um currículo bom, todo mundo me chama. O meu problema é ser aprovado nas entrevistas, né? Então, a segunda dica é a respeito disso, né? Pessoas que fazem um monte de entrevistas e não são aprovadas para nenhuma delas. Alguma coisa está acontecendo, né? Bom, apesar de não conhecer vocês, de não saber, de não ter conversado com ninguém, uma coisa eu digo pra vocês: se vocês são chamados para várias entrevistas e vocês não estão sendo aprovados, vocês estão sendo reprovados por uma coisa que hoje acho que é uma das coisas mais importantes para um profissional em uma empresa, que é o comportamento, tá? Você deve estar pecando em alguma coisa no seu comportamento nas entrevistas. Então, é o momento de você parar mesmo e avaliar. Então, relembre as entrevistas que você participou, né? Será que você não falou alguma coisa demais? Será que você não teve uma expressão corporal que falou uma outra coisa do que aquilo que você queria demonstrar? Então, será que você foi com uma roupa que não tinha muito a ver, né, com o processo seletivo? Então, reavaliem o comportamento de vocês, né? Eu não vou entrar exatamente em detalhado assim, tal comportamento é errado, tal comportamento não também é errado. Eu acho que se isso tá acontecendo com você vai saber, né? Por mais que a gente não goste de admitir, a gente falha também algumas vezes. Inclusive, no ano passado eu participei do Conar RH, onde eu assisti uma palestra em que a profissional dizia exatamente a respeito disso, de que as competências técnicas de um profissional o contratavam e o comportamento dele demitia ele, né? Então, vocês imaginem que se o comportamento tem essa força de demitir um funcionário, ele tem a força de nem fazer esse cara ser contratado, tá? Porque pensem aqui comigo. Às vezes o profissional, ele nem tem 100% do perfil técnico, tá? Que eu tô buscando, mas ele tem um currículo legal que me chamou a atenção, né? E eu convoco esse candidato para a entrevista. Quando começo a conversar com ele, eu percebo que ele é uma pessoa dinâmica, comunicativa, demonstra ter facilidade de aprendizado. Então, apesar dele não ter 100% do perfil técnico que eu busco, eu vou contratar esse profissional,
né? Diferente se for o contrário, né? Se o cara tiver um currículo muito bom, mas o comportamento dele deixar muito a desejar, muito provavelmente eu não vou querer esse cara na minha equipe. Por quê? Se falta alguma coisa no quesito técnico, é muito mais fácil da empresa preparar esse profissional. Então, eu posso pagar um curso para ele pode aprender no dia a dia. Às vezes, tem um profissional que é mais antigo que pode ensinar para ele, né? E aí, ele vai se tornar um profissional completo. Comportamento, dificilmente a gente consegue mudar em uma pessoa, né? Então, entre contratar uma pessoa que deixou a desejar no comportamento e outra que teve um comportamento excelente e às vezes vai precisar de um curso lá de 12 horas para aprender determinada função, com certeza essa outra pessoa vai ser contratada. Então, reavalie o seu comportamento. Alguma coisa tá acontecendo aí, tá? Terceira dica. Verifiquem os sites que vocês estão divulgando o currículo de vocês, né? Hoje em dia existem várias ferramentas, né, na internet, inclusive que a gente paga para divulgar o nosso currículo. Existem algumas que são gratuitas também. Então não fique presa a uma ferramenta só, tá? Se você tiver conhecer 10 possibilidades de mandar currículo, manda para as 10 possibilidades, tá? Não perca essa oportunidade. E uma outra coisa, hoje em dia a gente tá muito nessa de internet, e a gente esquece, né, que às vezes a gente pode também sair para entregar currículo nas empresas, né? Imprime os seus currículos, vai entregar em agência de emprego, vai entregar nas próprias empresas mesmo. Às vezes isso pode facilitar, pode te ajudar também. Eu acho que é uma alternativa, né? Existem esses postos da prefeitura também que fazem encaminhamentos para emprego. Eu acho assim, todas as possibilidades que você tiver, que você puder, vai atrás, gente, né? Aliás, né, afinal, é uma coisa que você quer, você tá buscando uma nova recolocação. As empresas não vão até a casa de nenhum profissional buscar esse profissional, né? Então, a gente tem que ir atrás, a gente tem que acordar cedo, buscar nossas oportunidades, né? E conseguir alcançar os nossos objetivos, tá? Agora eu quero deixar meus últimos recadinhos para vocês, tá? Quando a gente tá há muito tempo desempregado, a gente tende a desanimar, né? A ter vários pensamentos negativos. E aí a gente começa a pensar uma coisa ruim, de ai meu Deus, o mundo está em crise, não tem emprego para mim, como que eu vou conseguir pagar minhas contas, como que eu vou me recolocar? E aí, sem perceber, gente, quando você tem um pensamento negativo, isso atrai outro, que atrai outro. Quando vocês veem, vocês estão na bad, tá? Jogado no sofá com um pote de sorvete e sem emprego. Então, se um pensamento negativo atrai outro pensamento negativo, quer dizer que se você tiver um pensamento positivo, isso consequentemente vai acontecer também, né? Existe uma ferramenta chamada PNL, que significa Programação Neurolinguística. Quem tiver interesse, pesquisa aí no YouTube, na internet tem vários artigos a respeito, que ajuda a gente a condicionar o nosso cérebro a ter esse tipo de pensamento positivo, né? A gente acreditar que a gente pode e acreditar que a gente é capaz, né? Existem pessoas que se utilizam dessa ferramenta, né, da PNL para passar em concurso público, por exemplo, né? Hoje o nosso objetivo aqui é arrumar um emprego, né? Então vamos trabalhar em todos os campos, né, da nossa vida para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo. Então não desanimem, não tenham pensamentos negativos, tá? Pensamento positivo, vai atrás de tudo que tiver ao seu alcance, porque também o milagre não cai do céu, tá? Segunda coisa, não fique perto de pessoas também negativas, tá? Quando a gente tá um tempo desempregado, geralmente a nossa família, os nossos amigos até, às vezes as pessoas nem fazem por mal, tá? Mas sabe aquele almoço de domingo que você tá com a família, aí vem aquela tia insuportável e fica falando, ai, você ainda tá desempregado, ai, a fulaninha arrumou emprego, ai, você viu que saiu um concurso público? Aquilo assim, a gente já tá desanimado, sabe? A gente já tá com raiva do mundo, com raiva do Brasil, dos políticos. Aí a pessoa fica falando toda hora, ai, você tá desempregado, ai, quando que você vai arrumar emprego, ai, na cidade eu ganhava não sei quanto. Então é claro que isso vai deixar a gente triste, né? Então se afasta desse tipo de pessoa, se afasta desse tipo de
de coisa que as pessoas falam pra vocês. Não deem ouvidos, anula, né? Ignora esse tipo de coisa na vida de vocês, tá? Terceira coisa, aproveitem esse tempo livre que vocês estão tendo para fazer cursos gratuitos, né? Existem vários cursos gratuitos aí disponíveis que quando a gente está trabalhando a gente não consegue fazer, porque geralmente eles são no horário da tarde, né? Então, aproveitem que vocês estão sem trabalhar, vão atrás de curso, porque isso, além de distrair a sua mente, o seu tempo, vai agregar ao seu currículo, tá bom? Uma outra coisinha, mantenha networking, né? Mantenha contato com seus amigos, né? Às vezes você tem um amigo que trabalha numa empresa muito boa, que tá precisando de um profissional, ele pode te indicar ou te avisar, né? Que lá tá pegando, você manda o currículo, participa do processo, é aprovado, né? Então converse com as pessoas, mantenha essa rede aí de contatos, que pode ser que isso te ajude também, tá bom? E por último, né? O recadinho que eu vou deixar aqui pra vocês confie em vocês, tá? Confie no potencial de vocês. Lembrem da trajetória que vocês tiveram na carreira profissional. Existem profissionais que ficaram anos numa empresa, 13, 15 anos, infelizmente saiu devido a um corte, devido a essa crise financeira. Então, confie, né? Confie nos anos que vocês estudaram, na bagagem profissional que vocês têm. Reavalie o comportamento, né? Se você é um profissional jovem que está começando a sua carreira agora, tenho certeza que você também tem muito potencial e que uma hora a oportunidade chega, né, pra gente. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tô mandando energias positivas aí pra todo mundo. Boa sorte pra vocês. Espero que vocês consigam uma nova recolocação. Quem tiver alguma dúvida, quiser deixar algum recadinho, pode deixar aqui embaixo que eu vou responder vocês. Muito obrigada, um beijão e até a próxima!